Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Atena Luz e Paz. O meu nome é Tatiana e hoje eu vou falar sobre as crenças. Nós temos dois tipos de crenças. Temos as crenças positivas, que são aquelas crenças que nos engrandecem como ser humano, são aqueles pensamentos que a gente tem com relação a nós mesmos, que são pensamentos positivos, que são aqueles pensamentos de que a gente se sente capaz de realizar determinada função. E são crenças otimistas, né, empoderadoras, que engrandecem nosso ser, que nos trazem para a nossa naturalidade, que nós viemos de uma fonte abundante, gigantesca e muito próspera. Então, não poderemos ser diferente daquilo que é a nossa fonte, do local de onde nós viemos. Então, são essas crenças que nos engrandecem mesmo como ser humano e enxergam a capacidade que nós temos mesmo. E temos as crenças limitantes. Hoje eu vou focar mais nas crenças limitantes, né? Que é algo que precisa ser trabalhado e precisa ser visto. E aí depois eu posso fazer um vídeo mesmo focado nas crenças positivas. Então, e o que são as crenças limitantes? Como o próprio nome já diz, né? São aquelas crenças que nos limitam, aquelas ideias e pensamentos que a gente tem com relação a nós mesmos e com relação aos outros, né? As pessoas ao nosso redor, com relação ao mundo. E são crenças que nos colocam naquele círculo, né? Naquele círculo, seja ele social, seja ele religioso, seja ele pessoal mesmo, que são aquelas ideias que a gente tem e que a gente ouviu quando a gente era criança, ou que a gente ouviu em uma determinada igreja, ou que a gente falou para nós mesmos, né, que a gente tende a contar mentiras para nós mesmos e a gente passa a acreditar nessas mentiras. Então é tudo aquilo que está no nosso consciente ou até mesmo no nosso subconsciente e que a gente leva aquilo como uma absoluta verdade. Então a criança, ela desde o ventre da mãe dela, ela não tem entendimento real de tudo que acontece, mas ela tem uma ideia através da vibração, dos pensamentos e do sentimento da mãe. Então aquilo já vai de alguma forma formando o sistema de crenças dela, já vai formando aquilo em que ela vai passar a acreditar. E por muitas vezes esse sistema de crença, né, que ela aprendeu desde o ventre da mãe dela, aquilo ela carrega para a vida toda. Até quando ela chega um momento, né, que ela diz: espera aí, a realidade não é bem essa. Ou até mesmo, bem, peraí, essa não é a realidade que eu quero pra mim. Então tem muitas frases de efeito, né? Quando a gente é criança, a gente escuta muito, né? Que fica quieto, fica calmo. Se você não ficar quieto, o homem do saco vem te buscar. Ou até mesmo, ai, deixa que eu faço isso pra você. Isso é muito pesado, você não vai conseguir. E bem pior, né? A comparação. O fato de uma mãe ou um pai, ele comparar, ou até mesmo as figuras de autoridade, né? Como eu falei no vídeo anterior, comparar: o seu irmão não é assim, seu irmão é mais forte, seu irmão é mais inteligente, ou o seu primo, ou utilizar alguém, ou até mesmo, às vezes em um parquinho a gente vê muito, né? Olha ali aquela criança, olha a maneira que ela tá brincando da forma correta, ela tá calma, ela não tá que nem você. Então são coisas que a gente escuta, que a criança escuta, né? Mas a criança, ela não tem a percepção se aquilo de fato é verdade ou não. Para uma criança, né, os pais ali, o meio em que ela convive é o universo dela. Ela não consegue enxergar nada além daquilo. Aquilo ali é tudo que ela tem. Então, por isso mesmo que a dificuldade é muito grande, né? De uma criança, ao iniciar o período escolar, ela sente aquele sofrimento, ela sofre de fato. Porque ela está descobrindo o mundo ali, ela está como assim? Esse aqui é meu mundo, esse aqui é minha vida, e de repente vai ser me tirado tudo isso, eu vou ter que conviver com outras pessoas. Então, é uma mudança muito drástica, né? É um sofrimento para a criança também. Então, todas essas frases, tudo isso que a gente escuta quando a gente é criança, impacta diretamente no nosso sistema de crenças, naquilo que a gente passa a acreditar desde então, até nos tornarmos adultos, ou até mesmo a gente transmutar essa ideia e essa crença, né? Infelizmente, todo esse sistema de crenças, eles afetam diretamente nossa vida social, a nossa carreira, né? O nosso convívio com outras pessoas, inclusive, que a gente já tá tão ligado aquilo como se fosse uma verdade, né? Dependendo da crença que você tem em mente, já está tão ligado como se aquilo fosse a verdade absoluta, que você vive preso naquilo e não vê nada além daquilo. Que aquela é a única realidade que você tem. E a grande questão é a dificuldade que as pessoas têm de reconhecer essas crenças. Muita gente diz: eu nasci assim, é porque eu sou autêntica, por isso que eu sou dessa maneira. E não é bem assim, né? Tem maneiras de você ser autêntico, de você ser verdadeiro e você não ser tão agressivo. Então, tem maneiras de você saber se impor sem ser agressivo. Então, tudo é uma questão da forma que você se vê, de que você se enxerga. Às vezes, você acredita que você sendo reativo daquela maneira, de uma forma agressiva, você está impondo limite, você está mostrando
o valor que você tem. Então tudo isso depende da forma em que você aprendeu a lidar com aquilo, né? E que você cresceu com aquilo, sendo uma verdade absoluta para você. Tem até a música, né, da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim, Gabriela. Não sou muito boa de cantar, mas é só um exemplo, né? Que a gente canta como se fosse uma música leve, legal, mas querendo ou não, de uma forma indireta, a gente está trazendo também para o nosso subconsciente de que a gente é assim e nada muda. Se eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso não se aplica somente à sua personalidade, mas aí você acaba também trazendo para todos os âmbitos da sua vida, seja ela financeira, seja amorosa. Então, se você cresceu com a ideia de que você nasceu pobre e você vai morrer pobre, quando você passa a acreditar nessa verdade, né, da síndrome da Gabriela, isso se aplica para todas as áreas da sua vida. Já foi comprovado cientificamente de que o nosso cérebro, ele se adapta facilmente. Então você tem como moldar a sua realidade. De acordo, você tem como trabalhar a sua realidade e o seu cérebro vai se adaptando àquela sua nova realidade. Não é uma verdade absoluta de que você nasceu assim e vai morrer assim. Mas claro que isso existe um esforço próprio, né? Você tem que realmente se esforçar, não no sentido de força, mas você tem que se esforçar, identificar e querer mudar também. Que nada vai acontecer num passe de mágica, né? Tudo parte de você. Toda a sua realidade é criada a partir daquilo que você acredita e do que você emana para o universo mesmo. E aí também nós temos as crenças, né, na área financeira, que a gente escuta muito: menino, dinheiro não dá em árvore. Chega até a ser engraçado, né, a maneira em que as coisas são ditas, mas são, na realidade, são frases que não são legais de serem ouvidas, porque você, de uma maneira inconsciente, tudo aquilo que você põe foco, aquilo cresce, né? Então, cada vez que você repete frases assim: ai, menino, dinheiro não dá em árvore, você de alguma forma intensifica aquilo dentro de você e aquilo vai se tornando cada vez mais verdade, né? De que o dinheiro não vem fácil. Como eu disse anteriormente, nasci pobre e vou morrer pobre. Ou até mesmo, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E tem até uma, né, que fala sobre... Não tem bem uma frase específica, mas é mais uma crença coletiva, né, de que o pobre é o humilde e o rico é o arrogante. Então, você fica num duelo, você fica: tá, eu não quero ser arrogante, mas eu também não quero ser pobre. Então, você fica numa briga interna, uma briga mental de que você não quer ser uma coisa, mas quer outra coisa. Então, ao mesmo tempo que você diz: nossa, como eu amo a prosperidade, como eu amo ser próspero, mas se você tem uma crença dessa, uma crença que diz que o pobre é humilde, o pobre ele é educado, seja lá qual a característica que você queira dar, né? E que o rico ele é arrogante, é prepotente, ele não ajuda os outros, ele é ganancioso. Então, de alguma maneira, você está duelando no seu inconsciente. Então, a crença que for mais forte para você vai ser aquela crença que vai se intensificar no seu consciente. Então, se você quer a riqueza, se você quer ser próspero, mas se a sua crença com relação à pobreza e à humildade, ou o rico e a arrogância for mais intensa, mais forte, aquilo que se intensifica mais em seu coração, aquilo que você envia mais sentimento, vai ser aquilo que você vai atrair para você. Então, é muito difícil você manusear, né, essas duas crenças, você balancear essas duas crenças e chegar mesmo a uma realidade para você, uma verdade mesmo de fato para você. Até mesmo na área afetiva, né, nós temos algumas crenças do tipo: eu não mereço ser amada, ou eu não posso demonstrar meus sentimentos, eu tenho que me fazer difícil, porque senão a pessoa de alguma forma perdeu o interesse por mim. E tudo isso é crença, tudo isso foi implantado em você e você tem aquilo como verdade, então aquela verdade ela vai se revelando cada vez mais, né? E até mesmo uma outra, né, que diz: antes só do que mal acompanhado, como se fosse algo muito difícil encontrar alguém que realmente merecesse sua companhia, que enxergasse o valor que tem dentro de você e que você também fizesse o mesmo por essa pessoa, né? Que fosse um relacionamento saudável e que vocês dois compartilhassem, né, coisas boas e engrandecessem um ao outro como ser humano mesmo e crescessem juntos. Então são crenças, né, que a gente fala, mas que a gente nem observa o quão aquilo é tão intenso pra gente, o quão verdadeiramente a gente acredita naquilo e aquilo de alguma forma é a realidade que a gente convive, né? A partir do momento que você diz: não existe ninguém pra mim, ou não existe pessoas, ou não existem homens ou mulheres que prestam, ou nenhum relacionamento é duradouro, aquela é a verdade que você tem pra você. E quantos casais você consegue ver, ou você conhece, que estão juntos há anos e anos, claro que com as suas dificuldades, porque nós somos seres humanos, nós estamos evoluindo dia após dia, estamos crescendo, então é normal que tenha as divergências. Não existe a perfeição no sentido literal, né? Então a gente se trabalha dia após dia, a gente busca também ser melhor para o outro e não apenas buscar que o outro seja melhor pra gente. E até mesmo, né, as crenças religiosas que a gente vê bastante,
onde diz que Deus está nos vendo e nos julgando a todo momento, julgando os nossos erros, de que você precisa ser perfeito para agradar a Deus e de que Deus castiga caso você não faça algo que não esteja dentro da vontade dele. E essa é uma das crenças que de fato são limitantes, porque Deus é generoso, Deus é amor. A gente coloca Deus em uma posição de nós humanos, como se ele fosse um Deus punitivo, um Deus com raiva. Imagina que há raiva dentro de Deus. Deus é puro amor, ele é puro amor. Então essa é uma crença que a gente tem, né, com relação à visão que a gente tem de Deus, que eu acho que é uma das mais lindas de serem ressignificadas e de enxergar Deus mesmo como puro amor, como a verdade que ele é, e que não há punição. Na verdade, o que há, Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente tome as nossas decisões. As punições que ocorrem com relação a gente são criadas por nós mesmos. A partir do momento que eu emito ao outro ódio, raiva, aquilo de alguma forma vai voltar para mim. Então não é Deus me punindo, aquilo parte de uma ação que eu própria tomei. Então tudo no universo que vai, volta também. Então de alguma maneira a gente se isenta um pouco, né, da nossa responsabilidade. Então a gente não busca ser um ser humano melhor, então por muitas vezes a gente se esconde, né, por trás de uma religião. A gente não busca crescer como ser humano, de realmente enxergar o outro como parte de você mesmo e de ver o outro como uma extensão sua, né? Então a gente de alguma forma passa a praticar mesmo a palavra somente por medo. Medo de um ser que vai lhe punir, que vai lhe castigar. Não, isso é algo que tem que partir de dentro de você. Se você tem ações generosas, você terá de volta a bondade e o amor. Então não há uma punição a ser feita com relação a você. Não. Tudo nasce de você. Todas as suas ações, os seus pensamentos e as suas emoções, porque por muitas vezes a gente não faz o mal diretamente, mas a gente envia um pensamento negativo para aquela pessoa que tem a mesma intensidade do que se você fizesse algo diretamente para ela. É muito fácil a gente colocar a responsabilidade, né, em Deus. A gente se isenta absolutamente daquilo. Imagina que você que é pai, você que é mãe, você tem que pegar um dos seus filhos e dizer, tá, meu filho, tá aqui, você vai pra terra e você vai ser um milionário, você vai ter muita saúde, você tem uma família feliz. Tá, não, mas você não, você vai pra terra, você vai sofrer, você vai passar por dificuldades financeiras, você não vai conseguir ser feliz. Imagina se você, como pai ou como mãe, ou mesmo que você não seja pai ou você seja mãe, imagina que você consiga conceber essa ideia, escolher um dos seus filhos para passar por uma situação e um outro filho para passar por uma outra totalmente contrária, né? Então Deus, ele é amor. Você tem todas as oportunidades que qualquer outra pessoa no universo tem. Agora isso vai partir de você realmente decidir, tá? Se as crenças que eu tenho hoje é o que molda a minha realidade de hoje, eu vou me revirar do avesso, mas eu vou transmutar todas as minhas crenças para algo positivo. Então tudo nasce de você. Imagina quantas oportunidades você deixa passar porque você não se acha capaz de cumprir aquela determinada atividade. Quantas pessoas aparecem que acreditam de fato no seu potencial, mas se você é a única pessoa que não acredita nele, não adianta, que nada acontece. Se você se sente incapaz, assim será. Se você se sente capaz, assim será. Como eu disse, né, a sua realidade ela é moldada de acordo com aquilo que você acredita de você mesmo, né, com as crenças que você tem. E nós tendemos também a utilizar algumas desculpas, né, como eu não como saudável porque eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Ou então até mesmo, né, nossa, eu faço uma comida deliciosa, bem que eu poderia fazer marmitas para vender. Ah, não, mas a concorrência é muito grande, ninguém vai querer comprar. Ou até mesmo, né, quando você participa de alguma rifa ou de algum sorteio, né, que você não é sorteado, qual é a primeira frase que você diz? Ah, eu sabia que eu não ia ganhar mesmo, eu joguei só por jogar, mas eu já sabia que eu não ia ganhar. Ou seja, olha só a verdade que você diz pra você a todo momento. Então, como eu disse, né, nossas crenças limitantes são todas aquelas crenças que nos limitam de fato, né, que impedem que a gente cresça como ser humano, impede que a gente traga à tona todo aquele potencial que a gente tem, que a gente acredite em nós mesmos. Tudo bem, você pode não ser boa em matemática, por exemplo, mas você pode ser excelente em português. Então, tudo aquilo vai da percepção que você tem de você mesmo. Então, que você consiga, de fato, enxergar o potencial que você tem, que você consiga trazer à tona o poder que você tem dentro de você. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Só basta, de fato, que a gente ponha em prática e que a gente desenvolva o nosso potencial, que a gente foque naquilo que a gente
realmente de fato é bom. E aquilo que a gente não é tão bom, a gente pode trabalhar depois. Não precisa ser algo a ser trabalhado imediatamente, não. Então foque naquilo que você já é bom fazendo, que você se tornará excelente. No próximo vídeo eu vou trazer alguns 5 passos que você pode utilizar para poder transmutar, para poder mudar essa energia. Como você faz para reconhecer as suas crenças, né? E como você faz para modificá-las de crenças limitantes para crenças positivas e você se engrandecer como ser humano e atingir o potencial que você merece. Um grande beijo, se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.